acho que uma das grandes questões, né, é a questão do bebê com a mão na boca. A gente tem que entender assim, eu falei que aquela primeira etapa da vida ali, até em torno de 3 meses, ela é a esterogestação, que é quando o bebê acha que ainda está no útero e que ele compara toda a vivência que ele tem com o útero. Então, ele se sente confortável quando as experiências são de útero. Ele chupa a mão no útero. É comum, eu sempre falo isso para os pais, ele fala, eu te fiz um ultrassom e ele estava com a mãozinha na boca. Isso é extremamente comum. Tem criança que nasce com uma ferida no braço de tanto chupar o mesmo lugar. Tem crianças que chupam lugares diferentes. Então, assim, o bebê, ele nasce assim, parece um sapo. Ele não tá assim e traz a mão na boca. Então, se ele tiver assim e ele achar a mão dele, ele vai chupar a mão dele. Isso é fome? Não, isso não é fome. Isso traz também um peso muito grande, que coloca a mulher... A criança tá no colo do pai e aí ela encontra o braço do pai e ela chupa o braço do pai. O pai fala, nossa, ele tá passando fome, ele tá morrendo de fome. Não, ele não tá morrendo de fome, isso é um reflexo. E é normal. E ele não vai chupar o dedo por causa disso. Então não fica tirando a mão da criança da boca. Se ele encontrou a mão dele, tudo bem. Não precisa pôr a mão dele na boca. Ai, Silvia, mas você acabou de falar que você não gosta de chupeta. Aí você vai deixar a criança botar a mão dela na boca? Escuta aqui, chupeta é isso, é o dedo no céu da boca. É diferente de chupar a mão. Então é totalmente diferente. Então assim, Silvia, mas aí a criança tem 3, 4, 5, 6 meses e ela continua pondo tudo na boca. Então vamos lá. Quando a criança faz 3 meses, que ela sai do útero, vamos dizer assim, ela entra no que a gente chama de fase oral. Então a criança começa a babar bastante, que é para lubrificar a boca, para enfiar a mão na boca e os objetos na boca. Então é super importante a fase oral, super, botar texturas diferentes na boca, temperaturas diferentes, que é um outro problema da chupeta. A chupeta é uma temperatura só, uma coisa só. O ideal é que a criança tenha uma diversidade de coisas, além da mão. E a criança começa com a mão mesmo. Então ele já tá mais abertinho, não tá mais assim que nem o bebezinho pequeno. O bebê já tá mais aberto. E ele começa a trazer a mão na boca. Ele vai ficar com aquela mão na boca e babando. Sempre vai ter um parente que vai falar que é dente. Não tem nada de dente. Isso é a lubrificação natural da fase oral. A criança baba uns 2 meses pelo menos. E a criança começa a pegar as coisas para pôr na boca. Claro que são coisas que você está oferecendo. Porque a criança não vai se deslocar com 3 meses para pegar uma faca na cozinha. Então, o ideal é a gente dar o estímulo adequado nessa fase, né? Que é dar coisas para a criança pôr na boca. Então, para a criança é super importante. Então, um crochê, uma coisa mais gelada, uma coisa mais dura, uma coisa mais mole. 1000 experiências. Quando a criança nasce, ela leva a língua no céu da boca quando ela chora. A língua dela fica dentro da boca e tal. Com o passar da fase oral, a criança começa a botar a língua para fora. Então, a fase oral é muito importante. Não é à toa que ela dura tanto tempo. A fase oral vai até mais de 1 ano. A criança colocando as coisas na boca. Quando ela vai ficando maiorzinha, começa a engatinhar, põe tudo na boca, absolutamente tudo, que é outro pavor das pessoas. E depois a criança só bota as novidades na boca. Então a criança maiorzinha chega no consultório, vai botar a língua na balança, vai botar a língua em outras coisas que ela não consegue trazer na boca. E aí começa cada vez a botar menos coisa até que para. Então assim, é uma parte importante do desenvolvimento infantil a fase oral. O que a gente não quer é uma criança que não vive adequadamente a fase oral, quer dizer, não se deixa pôr coisa na boca, ou a criança que ficou com obsessão oral, que é a criança da chupeta muitas vezes, porque ela não para, ela vai com a chupeta até 3 anos, 4 anos, 5 anos. É extremamente comum depois a pessoa ter uma necessidade oral, mesmo depois de velha, né? Manter-se uma necessidade oral, porque eu fiquei presa na fase oral, porque a minha fase oral não acabou ali com 1 ano e pouco. Eu chupei chupeta até velha, né? Então isso é muito importante também entender, que a gente não quer nem a falta, nem o excesso. A gente quer que a criança viva lindamente aquela fase e quando ela estiver pronta, ela passe para a fase seguinte e aí bola para frente, né? Então acho que todas as fases, né? A
primeira fase, que é a fase uterina que a gente já falou, depois essa fase oral, tudo é tão legal e tudo tem tanta coisa pra gente fazer junto com a criança, né? Tem 1000 formas da gente conectar a criança com a família, a criança com ela mesma. Então, eu acho que é isso que tem que trabalhar, né? É mostrar para os pais que não tem problema, que tudo bem e como a gente pode fazer para esse momento ser bom para todo mundo, pra gente não ter medo, né? Meu filho quer pôr tudo na boca, eu tô com medo de doença, eu tô com medo de sujeira. O corpo da gente tem muita bactéria, a criança nasce com a boca voltada para o ânus da mãe. Pelo amor de Deus, a boca é o segundo lugar mais contaminado do corpo humano. E aí leva a criança na praia, a criança come areia, né? A criança tá no consultório, tem um vaso de planta, a gente tá conversando com a mãe, quando a gente olha, a criança tá com uma grama saindo da boca. Isso aí acontece direto, né? Faz parte isso daí.